Vamos agora falar de Minas Gerais. O estado aderiu ao programa de renegociação de dívidas e, além disso, federalizou ativos como a CEMIG e a Copasa. Para falar mais sobre este assunto, converso agora com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, diretamente de Brasília. Também está em tela conosco o senhor Daniel Rittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Primeiro, gostaria de agradecer, Matheus, pela participação. Seja bem-vindo ao CNN Money. Alegria estar com vocês aqui, gente, acompanhando o que está acontecendo no mercado. Daniel Rittner, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Uma ótima tarde a você, meio-dia 23, já dá para dar boa tarde. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a você, boa tarde a todos e obrigado especialmente para o governador Matheus Simões pela vinda aqui no nosso estúdio em Brasília. Governador, já queria começar pedindo que o senhor explique como que está o processo de adesão de Minas Gerais ao Propag, principalmente no que se refere à federalização dos ativos de Minas. Aí eu estou falando de CEMIG, Copasa e Codemig especialmente. Por quê? O projeto recém-aprovado pela Assembleia Legislativa não contempla as estatais mineiras. Como que está a discussão com o governo federal, tendo em vista um prazo de 30 de outubro estabelecida pela regulamentação do Propag, para que esses ativos sejam inseridos ou não na renegociação da dívida? Vamos lá, só para a gente ter ideia dos números do procedimento, a gente deve 170 bilhões de reais em números aproximados nesse momento. Essa dívida foi adquirida no passado, nenhum centavo durante o governo Zema, mas tem de ser pago ainda assim. E o Propag nos dá um desconto praticamente de 50% no valor dos juros. E isso é importante para a gente, é uma economia anual de mais de 5 bilhões de reais. Então a gente precisa aderir. Para aderir, eu tenho de quitar 20% da dívida à vista. E essa quitação tem que ser com a entrega de bens, são essas federalizações que nós estamos falando. E nós precisamos federalizar essas três companhias porque eu preciso federalizar 35 bilhões de reais. Isso não é um dinheiro fácil de juntar. O nosso problema nesse momento nem está tanto na Assembleia, porque você disse bem, Daniel, nós temos até 30 de outubro para a Assembleia votar os projetos que autorizam a federalização dos ativos. O problema é que eu tive uma reunião hoje com o ministro Nelson Barbosa, agora diretor do BNDES, e ele me disse que o BNDES não consegue entregar as avaliações desses ativos no prazo que o governo federal está exigindo, que é 30 de outubro. Então, é uma situação bastante esdrúxula em que o governo federal me exige que eu entregue os ativos avaliados até 30 de outubro pelo banco dele, governo federal. Mas o banco dele diz que não consegue avaliar dentro desse prazo e, enquanto isso, a minha oposição em Minas, que também é do PT, ligado ao governo federal, não vota os projetos para que a federalização aconteça. Então, eu estou por todos os lados travado em datas pelo PT nesse momento. O que há de ser feito neste cenário, Matheus? Eu queria entender justamente, o vice-governador, como é que vai lidar o governo com esta situação, em que não corre para um lado, não corre para o outro, está travado nestas datas, como você bem menciona. Eu falei que eu quero ver se eu consigo participar de uma reunião terapêutica do governo com o próprio governo, em que ele possa ter uma única fala comigo. Eu ouvi ontem um ministro, por exemplo, dizendo, o ministro Alexandre Silveira, que eu respeito muito, mas dizendo que o governo federal aceita a CEMIG para federalização sem transformar em corporation, sem que o governo do estado perca o controle. Aí eu vi hoje do BNDES, e já tinha ouvido do Ministério da Fazenda, que se isso acontecer, nós teremos desembolsos por parte do governo federal, que o governo federal nesse momento não consegue suportar. Mais de 25 bilhões de reais o governo federal teria de pagar para os minoritários se a gente fizesse a federalização sem a transformação da CEMIG em corporation. Então a impressão que eu tenho em cada reunião que eu participo é que existem uns 3 ou 4 governos federais atuando ao mesmo tempo num problema em que eu preciso de atenção com Minas Gerais. Então eu peço a atenção do presidente Lula, peço a atenção do senador Pacheco, que comandou a aprovação do Propag, porque se o governo federal não puser em marcha, como nós pusemos em Minas Gerais, um esforço conjunto para que a gente possa sair do outro lado, nós seremos prejudicados pelos prazos. E vocês imaginem isso significar a perda de uma oportunidade de economia de 6 bilhões de reais por ano para Minas Gerais. Seria um crime que isso acontecesse. Eu tenho certeza que o ambiente político como um todo vai se esforçar, ninguém quer prejudicar Minas Gerais. Nós estamos organizados lá, precisamos que o governo federal também nos ajude aqui agora. Governador, para entender um pouco o ambiente político ali, do ponto de vista do governo de Minas Gerais, obviamente, na Assembleia Legislativa, existe um clima na avaliação de vocês para aprovação dos projetos de lei? Pelo que eu entendo, é preciso que cada ativo, Copasa, Codemig, CEMIG, assim por diante, tenham um projeto de lei específico, além da aprovação de uma PEC para desobrigar a realização de um referendo em Minas Gerais. Diante da composição política da Assembleia Mineira,
O senhor avalia que existe clima para aprovação de todos esses projetos a tempo? Eu acho que há um consenso já na aprovação do projeto da Codemig. CEMIG e Copasa não foram lidos ainda, eu preciso que eles comecem a tramitar. Eu tenho convicção de que nós temos os votos se a gente levar à frente esses dois projetos. Óbvio, tem o problema do referendo que a gente tem que discutir, porque se o referendo continuar sendo exigido, também não há tempo para a gente cumprir os prazos que foram fixados pelo governo federal. A nossa maioria na Assembleia dá hoje tranquilidade para a votação das leis, mesmo das leis complementares, o que a gente precisa é ganhar ritmo de discussão. E eu volto a insistir na questão de coerência. Se é o governo federal comandado pelo PT que me exige o cumprimento dos prazos, eu preciso que o PT lá em Minas Gerais faça parte dele e não obstrua a votação dos projetos que permitem a Minas Gerais aderir ao programa que foi proposto pelo governo federal. A nossa situação é toda muito curiosa, porque parece de alguma forma que o governo federal nos trata, nós que somos os devedores por conta de dívidas do passado, como se nós fôssemos os maus que querem obrigar o governo federal a receber. Olha, se o governo federal quiser nos perdoar, como está perdoando a dívida da Venezuela, de 10 bilhões, eu aceito de bom grado. Aliás, esses 10 bilhões que eles estão querendo perdoar a Venezuela, que nunca fez nada pela economia brasileira, podem ser creditados para Minas Gerais para bater na nossa dívida. A gente já fez muito pelo Brasil, tenho certeza que vai ser muito mais bem aproveitado em favor dos mineiros que em favor dos venezuelanos. A alternativa, caso a federalização desses ativos não saia no prazo combinado, no prazo estipulado, ou não tem o que ser feito, este é o caminho único na opinião do governo de Minas Gerais? Não há um caminho, mas acho que é um caminho muito ruim para Minas Gerais no médio e longo prazo e contraria aquilo que o presidente Lula e o senador Pacheco defenderam tanto ao longo do ano passado. Esse projeto é deles. Foram eles que defenderam, criaram e puseram em prática o Propag. Impedir que Minas adira por conta de picuinha política seria contrariar os interesses do senador Pacheco, seria desmoralizar o que o presidente Lula disse no passado. Para o governador Zema, e para mim, não faz nenhuma diferença financeira, é bom dizer, porque o Propag e o regime de recuperação fiscal em que nós já estamos, eles são equivalentes durante os próximos 2 anos. O governo já teria terminado quando isso começar a fazer diferença. Mas para que o mineiro entenda, em 2040, o prejuízo no ano por não ter aderido ao Propag agora é de 20 bilhões de reais. É valor suficiente para pagar toda a folha da segurança pública, por exemplo, no estado durante um ano. Mas, governador, só para ficar claro, porque o que o senhor está dizendo é que há um desafio, inclusive, de cronograma ali, e não necessariamente por culpa do governo de Minas ou da Assembleia Legislativa. O senhor está dizendo que o BNDES mesmo não tem, hoje demonstrou que não tem muita capacidade de entregar essa avaliação no prazo de outubro. O que significaria, olhando do ponto de vista de Minas, a não inclusão, por exemplo, da CEMIG no Propag, a federalização da CEMIG, e o quanto significaria para a União? Lhe pergunto isso porque existe divergência sobre se a União teria que gastar alguma coisa com os minoritários da CEMIG ou não. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Daniel, a pergunta é muito boa. Vamos lá. Eu estou fazendo um ofício para a STN, para a Secretaria do Tesouro Nacional, essa semana, perguntando a eles exatamente o seguinte: vocês têm interesse na CEMIG, mesmo que tenha de haver desembolso em favor dos minoritários, sem que isso prejudique a avaliação? Eu preciso dessa resposta, porque eu tenho um prazo correndo. O ministro Alexandre da Silveira diz que tem interesse, o ministro Haddad diz que não tem interesse. Eu preciso formalizar uma opinião da União, porque se eu não puder federalizar a CEMIG, eu tenho um desafio muito grande para chegar nos 35 bilhões de reais, porque eu passo a depender de um único grande ativo, que é o ativo Codemig, que a gente não sabe quando vai ser avaliado, dado esse prazo do BNDES. O BNDES nos sinalizou uma alternativa que nós vamos tentar discutir com o ministro Haddad nos próximos dias para prazo. Seria a hipótese de mexer um pouquinho no decreto, dizendo que Minas Gerais oferece os bens até 30 de outubro, o BNDES leva os 9 meses que ele vai precisar para avaliar, e aí na hora que ele der a avaliação lá na frente, Minas decide se os bens ficam ou não, porque eu também não posso ser sequestrado entregando um bem por um valor que eu não sei qual é, especialmente porque quem vai estar avaliando é o próprio credor, né? Então Minas Gerais está na mão do credor de todas as formas. Agora eu volto a dizer, a gente conta com a responsabilidade dos agentes políticos envolvidos para não prejudicar o povo mineiro. E essa proposta, também vale a pena repetir, não foi inventada por mim. Quem inventou o Propag foi senador Rodrigo Pacheco, presidente Lula. Agradeço muito o que fizeram até aqui, preciso sair do outro lado dessa proposta. Perfeito. Vice-governador, eu queria entender, inclusive, a gente está montando um cenário aqui
na hipótese de Minas Gerais não aderir ao Propag. Agora, na hipótese de aderir ao Propag, como é que você projeta esse pagamento de dívidas e essa reestruturação, por exemplo, das finanças do Estado? Nós, aderindo ao Propag, temos condição de manter a estabilidade fiscal do Estado ao longo dos próximos anos, sem nenhuma dúvida, também recuperando a capacidade de investimento, porque o Propag nos abre até uma obrigação de investir cerca de 1,7 bilhões de reais por ano em infraestrutura. Isso vai melhorar a condição das nossas estradas, o que nos permite atrair mais investimentos. Minas vem, e vocês têm noticiado isso, num ciclo positivo de economia já há algum tempo. Estamos no menor índice histórico de desemprego, 4,6% de desemprego nesse momento, nunca foi tão baixo. Para a gente poder continuar assim e com isso crescer a arrecadação sem ter que recorrer a mecanismos como o IOF, né, porque é muito fácil, né, você criar despesa e buscar dinheiro no bolso do contribuinte é fácil. A gente tem que desenvolver a economia, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, se o Propag for assinado, os próximos governos vão ter muito a colher, sejam eles comandados por quem for, pela infraestrutura que está sendo remodelada, pela saúde que está sendo remodelada, mas principalmente pelas contas que estão em dia. Tarefa, até disse hoje mais cedo para alguém que me perguntou que se o governo federal quiser fazer um estágio lá em Minas Gerais sobre como equilibrar a conta, a gente pode ceder umas vagas para o Ministério da Fazenda. Por favor, Daniel, para a gente encaminhar a entrevista por final, por favor. Governador, para encerrar, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Logo após a sanção com alguns vetos do Propag, alguns estados vieram a público para se queixar desses vetos presidenciais e para dizer nós vamos trabalhar pela derrubada dos vetos. Depois disso, houve a regulamentação do Propag e a coisa começou a andar. O senhor está aqui em Brasília hoje negociando efetivamente os termos da adesão. O que eu queria saber é, Minas ainda espera alguma derrubada dos vetos pelo Congresso ou com a regulamentação e com a negociação para aderir, já jogou a toalha sobre esses vetos? Nós estamos trabalhando em duas frentes. Eu estou tomando conta da adesão porque a gente não tem o que fazer, já que é isso que o governo federal nos ofereceu, nós temos que pagar. Mas o governador Romeu Zema está muito empenhado na discussão da derrubada dos vetos. Inclusive, com todos os outros chefes de poder de Minas Gerais, deve vir a Brasília na semana que vem para conversar tanto com o presidente Alcolumbre quanto com o presidente Hugo Mota sobre a importância de derrubar especialmente 3 vetos. Um veto que nos impede de fazer concurso público, a gente gostaria de poder reestruturar algumas carreiras e fazer concurso público, especialmente na segurança e nas áreas de fiscalização. Um outro veto que exclui dívidas que têm garantias reais. Nós temos uma dívida com o Credit Suisse, com uma operação complexa, com garantias de ações da CEMIG, que foi excluída no Propag, o que é estranhíssimo. Esse veto do presidente Lula tira do Propag uma dívida que está financiada no RRF hoje, no regime de recuperação fiscal. Então a gente quer a derrubada disso. E um terceiro ponto que é muito importante para todos os estados, que é a possibilidade de uso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, aquele que foi criado lá na reforma tributária, como um mecanismo de compensação para pagamento da dívida. Para o Rio de Janeiro isso é importantíssimo, para o Rio Grande do Sul isso é questão de vida ou morte. E para a gente não faz sentido o veto do presidente, porque já que o fundo foi criado pelo governo federal para compensar os estados, por que não permitir que os estados usem esse fundo para quitar um pedaço da dívida? São os 3 vetos que o governador está à frente da discussão aí com o Congresso. Agora, eu queria justamente trocar um pouquinho o assunto, mas ficar ainda nas finanças do Estado, por conta da proposta de reforma do imposto de renda, essa isenção até R$5 mil. Houve muita campanha dos estados contra esta proposta, principalmente quando se fala de compensações para perda de arrecadação. Qual é a postura do governo de Minas Gerais e, claro, como que isso poderia afetar as contas do Estado, que já está bastante enforcado? Vamos lá. Para o Estado em si, o impacto não é tão grande, mas o impacto para os nossos municípios é devastador. Imagine que a maioria dos municípios mineiros, quando recebe a sua participação no imposto de renda, tem lá uma população que não é remunerada com salários muito altos. Quando eu subo o valor, o ponto da isenção, apesar de eu achar que é merecido e deveria ter sido feito gradualmente ao longo dos anos, eu mudo de um ano para o outro, de forma muito bruta, a arrecadação dos municípios. Somos a favor da redução do imposto. Agora, não dá para fazer colocando a conta para o município pagar. Então, em defesa dos 853 municípios mineiros, são muitos. Minas Gerais é um país em termos de quantidade de municípios. Nós precisamos que o governo ponha junto com a medida a compensação. A gente está contando com
o Congresso para garantir que essa compensação chegue, porque senão nós vamos chegar em outro problema como aquele foi do piso da enfermagem. Não era um problema para o Estado, era um problema para cada um dos nossos 400 municípios que tinham hospitais. O governo federal foi obrigado no final a compensar. Agora a mesma coisa, o governo federal quer fazer o avanço na questão do limite de isenção, faz muito bem, compense os municípios pelo prejuízo que ele está impondo. Também é tema deste debate, por exemplo, você menciona que o governador vai a Brasília para justamente fazer pressão para que a alternativa para esse projeto de equilíbrio das dívidas dos estados saia, para os vetos caírem. Também é tema desta viagem? Esse tema, o tema da isenção, ele é um tema mais nacional, né? O tema do regime e do Propag acabou que virou um tema de interesse quase exclusivo de Minas Gerais. Então ele faz parte das agendas do governador, mas não dos chefes de poder. Os chefes de poder vêm junto com o governador a Brasília numa missão muito específica de tratar de Propag, porque eles estão muito preocupados com isso, todos têm que estar empenhados, é um esforço multipartidário e multi-institucional para recolocar Minas definitivamente em situação de equilíbrio fiscal, como a gente vem mantendo nos últimos 4 anos. Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela atenção, pela participação. Claro, um ótimo dia a você. Ótimo dia, gente. Agradecido, Daniel Rittner. Muito obrigado.